O Cântico dos Degraus, por Stephen Cow. Capítulo 13. Desejo mútuo e satisfação. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dele. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos te assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para meu ungido, vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Este é o mais longo cântico dos degraus. O anterior é bastante curto, e essa característica corresponde perfeitamente ao espírito daquele cântico, que é o espírito de humildade. Alguém que é humilde não fala muito, especialmente de si mesmo. O Salmo 132, por outro lado, é extremamente longo, e seu comprimento parece da mesma forma corresponder ao espírito do Salmo. O sentimento desse Salmo é o de alguém que anela por Deus e deseja muito satisfazer seu coração. Ao mesmo tempo, esse cântico também revela como Deus igualmente deseja satisfazer. Ele deseja satisfazer o coração daquela alma que o busca. Em outras palavras, o Salmo 132 expressa um desejo mútuo e satisfação. E sempre que esse é o caso, é impossível evitar que o cântico seja longo. Não podemos esquecer que estes últimos salmos expressam os sentimentos de uma alma que está sendo unida a Deus de uma forma mais plena. Quando uma pessoa está em íntima união com Deus, ela deseja Deus e deseja também, acima de qualquer outra coisa, satisfazer totalmente a vontade de Deus. E, quando um cristão alcança esse estágio, ele descobrirá que Deus adota exatamente a mesma atitude com relação a ele, ou seja, Deus procura satisfazê-lo, aperfeiçoá-lo e completá-lo. Em resumo, a alma que está ascendendo em direção à vida de plena união terá alcançado nesse estágio, em tal grau de união com Deus, que se desenvolve em ambas as partes um intenso desejo de completar um ao outro. Tal desejo é sempre a expressão de uma união muito profunda. É isso que encontramos no Salmo 132. Por isso esse salmo é tão extenso. Bem no início da ascensão da alma que anelava por Deus, aprendemos que seu maior desejo era habitar com o Senhor. Como essa alma, daquele momento em diante, começa a mover-se. Ela dirige-se para Jerusalém, até que afinal chega à cidade onde a casa de Deus está edificada. À medida que aumenta seu amor pelo Senhor, aumenta também seu desejo e amor por sua casa.
No que concerne ao desejo pela casa do Senhor, pode-se detectar uma ascensão definida nestes cânticos dos degraus. Durante o primeiro estágio de seu caminhar com Deus, a alma anseia por ir à habitação de Deus. No segundo estágio, ela deseja construir a habitação de Deus. E quando entra neste último estágio, ela não apenas deseja construir o tabernáculo de Deus, mas também procura encontrar um lugar onde esse tabernáculo possa ser erigido. Nosso amor para com Deus pode, então, ser medido ou expresso em termos de nosso amor e preocupação por sua casa. Não sabemos exatamente quem escreveu o Salmo 132. Ele pode ter sido escrito por Davi, na época em que trouxe a Arca da Aliança para a tenda que colocara no Monte Sião, em Jerusalém. Ou pode ter sido escrito por Salomão, quando consagrou o templo que construíra para Deus. Ou ainda pode ter sido composto por algum autor desconhecido, o qual teria escrito salmos segundo o espírito de Davi e Salomão. Como repetidamente indicamos, no entanto, o principal não é, em primeiro lugar, saber quem escreveu, mas o aspecto mais importante é saber o que foi escrito, o que podemos aprender em termos de lição espiritual. Qual é o ensinamento que, através desse salmo, nos pode ser comunicado? Lendo este cântico, torna-se claro que o contexto no qual ele foi escrito refere-se a um desejo de Davi. Davi desejava construir uma casa para Deus. Sabemos que Davi, mesmo quando ainda era um jovenzinho guardando suas ovelhas nos campos de Belém, tinha seu coração totalmente voltado para o Senhor. É algo inspirador ver um homem ou mulher que nos dias de sua mocidade tem o seu coração totalmente voltado para o Senhor. Era assim com Davi. Enquanto pastoreava aquelas ovelhas no campo, ele ouviu acerca da Arca da Aliança de Deus. O salmista exclama: "Eis que ouvimos falar da arca em Efrata." Provavelmente Efrata e Belém são o mesmo lugar, pois encontramos em Miqueias capítulo 5, versículo 2, a expressão Belém Efrata. Veja também em Gênesis capítulo 48, verso 7 e 1 Samuel capítulo 17, verso 12. Quando Davi era jovem, ele ouvira sobre a Arca da Aliança de Deus em Belém. Davi ainda não tivera a chance de ver a arca, mas ele pelo menos havia ouvido sobre ela. E tendo ouvido acerca da arca, o jovem coração de Davi apegou-se à Arca de Deus. Sabemos que a arca era o símbolo da presença do Senhor com Israel naquela época. Consequentemente, ela ocupava um lugar importante nos corações de todos aqueles que amavam ao Senhor. E assim o coração de Davi anelava pela presença e glória do Senhor. Ele soubera como a Arca da Aliança do Senhor guiara o povo através do deserto até quando entraram em Canaã. Ele sabia o que a arca fizera pelos israelitas, conduzindo-os através do rio Jordão, como a arca ficara em Siló, como fora capturada por filisteus incircuncisos, como a glória do Senhor protegera a arca na terra dos filisteus, até que esta retornou aos israelitas, e como finalmente a arca permaneceu em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Tudo isso Davi escutara quando jovem, e sempre que ouvia falar sobre eventos concernentes à arca, não conseguia afastá-los de sua mente, e em seu coração Davi meditava profundamente sobre eles, e assim seu coração apegou-se à arca. Ouvimos falar da arca é seguido por a achamos. A achamos nos campos do bosque. É uma referência a Kiriat Jearim, a cidade dos bosques ou a cidade das matas. A arca fora abandonada num lugar cheio de árvores, fora esquecida. Saul, que não amava nem se interessava pelo Senhor, nunca consultou a arca durante seu tempo. A arca fora completamente esquecida pela nação.
conforme 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Ela teve de ser procurada e encontrada, e tendo sido negligenciada e esquecida num bosque, já não ocupava um lugar de destaque. Davi procurou diligentemente pela arca. Ele foi um dos fiéis que desejavam ir aonde estava o Senhor e adorar o estrado de seus pés, como diz neste mesmo salmo no versículo 7. Davi ouviu sobre a arca, procurava por ela e finalmente a encontrara. Então ele desejou remover a arca para Sião. Ele desejava que Deus fosse honrado, consultado e adorado de maneira certa, no lugar certo. Tudo isso encontrou lugar no coração de Davi. Nas Escrituras, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque possuía o mesmo desejo do coração de Deus. Ele não desejava nada mais do que Deus. Seu interesse e propósito desejava a presença e a glória do Senhor mais que qualquer outra coisa. Irmãos, isso acontece conosco hoje? É verdade que Deus, o interesse de Deus e o propósito de Deus é tudo o que desejamos sobre a terra? É este o supremo foco em nossa mente? É Ele o amor do nosso coração? Desejamos nós satisfazer seu coração? Desejamos encontrar um lugar para Ele e construir-lhe uma casa? Se isso for verdadeiro conosco, então somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Enquanto andando pelo deserto e escondendo-se em cavernas, Davi não se ocupava com seus próprios pensamentos. Pensava predominantemente em Deus. Sua preocupação era: Deus não tinha uma habitação permanente. E como ele desejava poder estabelecer para Deus um lugar na terra e uma habitação entre seu povo. Como Davi anelava construir uma casa para Deus. Davi não pensava constantemente em si mesmo, nem dizia: "Ah, como eu queria ter uma residência permanente, onde eu pudesse habitar em paz e segurança." Pelo contrário, enquanto andava errante, Davi preocupava-se com Deus. Se ele, Davi, andava errante, quanto mais Deus no meio de seu povo. Se ele fugia para salvar a vida, quanto mais o Senhor devia estar sendo negligenciado e esquecido por seu próprio povo. Você lembra do que Deus disse quando Davi expressou sua ambição de construir-lhe uma casa? Deus disse em 2 Samuel, capítulo 7, verso 6: "Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo." Enquanto Davi estava nas batalhas, lutando contra seus inimigos, ele habitava em uma tenda. Seus pensamentos novamente se voltaram para Deus. E como ele desejava poder encontrar um lugar de descanso permanente para o Senhor. Ah, que chegue o dia em que haverá paz, e Deus descansará em paz no meio de seu povo. Além disso, depois que finalmente subiu ao trono de Israel e habitava ele próprio numa casa de cedro, Davi sentiu-se inquieto porque a arca da aliança de Deus ainda repousava numa tenda. O supremo pensamento, desejo e anseio do coração de Davi, sempre e em todo lugar, era o mesmo: uma casa para o Senhor. Observe seus atos em relação à arca. Por muito tempo ele contemplara a arca durante seus dias de peregrinações e adversidades. E tão logo Davi foi ungido rei sobre todo Israel, sua primeira ação foi capturar a cidade de Jerusalém dos jebuseus e fazer dela a capital. Devemos perguntar-nos por que Davi fez isso. Foi uma decisão meramente política? De modo algum. Devia haver uma motivação bem mais profunda que essa por trás deste ato de Davi. A razão pela qual seu primeiro feito como rei de Israel foi capturar a cidade de Jerusalém deve-se ao fato que, de alguma forma, Davi tomou essa cidade para o próprio Deus. No livro de Deuteronômio está registrado como Deus,
através de Moisés, disse a seu povo que quando eles entrassem na terra prometida, o Senhor iria apontar o lugar de sua escolha, e ali sua arca seria colocada. E para lá as tribos de Israel deveriam subir e adorá-lo, pois aquele seria o lugar designado por ele. Sabemos que quando os israelitas entraram na terra, uma tenda foi armada em Siló, e a arca foi nela colocada. Mais tarde, a arca foi transportada para Gibeá. A seguir foi removida para a terra dos filisteus e finalmente foi deixada em Quiriate-Jearim. Mas todos aqueles lugares eram temporários. Um lugar permanente, o lugar designado por Deus, o lugar de sua escolha ainda estava por ser indicado. Mas onde seria esse lugar? Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação. Não sabemos como, mas de alguma forma Davi teve uma revelação de Deus. Ele bem sabia que Deus tinha em mente um lugar, um local onde pudesse colocar sua arca. Mas de alguma forma ele recebeu uma impressão, uma revelação, que dentre todos os lugares Jerusalém deveria ser escolhida. Assim notamos que a primeira obra que Davi realizou como rei foi tomar Jerusalém para o Senhor. Fez dela a capital, não tanto por si próprio, mas principalmente por causa de Deus. Jerusalém deveria ser o lugar, o centro, onde Israel deveria adorar e servir a Deus. Note, além disso, que tão logo Davi ganhou o controle sobre Jerusalém, a segunda coisa que fez foi remover a Arca da Aliança para o Monte Sião em Jerusalém, para a tenda que preparara, como lemos em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 1. Como ele ajuntou todo o povo, e como humilhou-se e alegrou-se diante do Senhor. E após haver transferido a arca para Jerusalém, a próxima coisa que Davi desejava fazer era uma casa permanente para o Senhor. Seu desejo foi agradável perante Deus, pois o Senhor retribuiu a Davi, prometendo-lhe um trono eterno. E embora não lhe tenha sido permitido construir a casa porque era um homem de guerra, seu filho mais tarde a construiu. Embora não tenha tido o privilégio de erigi-la ele próprio, foi-lhe, no entanto, dada a revelação do local, bem como da planta do templo. Veja em 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 11 ao 19. Além disso, apesar de todas as suas aflições, Davi fez preparativos para a casa de Deus. Por causa de seu amor para Deus, ele preparou inúmeros materiais para a construção do templo de Deus. As aflições não puderam detê-lo. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Eu pergunto a você, pode Deus, por acaso, esquecer-se de nossas aflições? Nunca! Nós não precisamos lembrar ao Senhor das nossas aflições. É verdade que Deus pode e irá perdoar e esquecer nossos pecados e transgressões, mas Deus jamais esquecerá nossa aflição. Nós devemos ser mais precisos quanto à natureza da aflição aqui mencionada. Não são simplesmente as muitas tribulações de Davi que estão em foco. A aflição citada nesse cântico é de um calibre especial. É uma aflição por causa de Deus, uma aflição devido ao amor de alguém para com Deus. Trata-se de alguém que sofre exatamente por causa de seu intenso amor pelo Senhor. Em resumo, a alma inquieta a si própria e está igualmente disposta a passar por aflição por causa de seu amor por Deus. Pode Deus então menosprezar tal aflição? Deus jamais esquecerá coisa alguma em que o amor por ele esteja envolvido. O Senhor lembra-se de tudo, por pequenino que seja, tudo que é feito ou suportado por amor a ele. Davi angustiou-se, e muito. Ele disse: Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Davi se angustiou.
Alguém poderia apressadamente responder: bem, mas isso não era necessário? Ninguém o forçou a fazer tudo isso. Ninguém deu uma ordem a Davi dizendo-lhe: Davi, não vá para sua casa descansar. Davi, não suba para sua cama para repousar. Davi, não feche seus olhos nem durma. Ninguém o compeliu a fazer isso. É verdade. Foi de fato o próprio Davi que forçou a si mesmo e sacrificou-se. Foi algo que veio do próprio coração de Davi, como fruto de seu amor pelo Senhor. Ele não se dava descanso, não se permitia dormir, afligia a si mesmo, desejava passar pela aflição, seja qual ela fosse, por causa de seu amor por Deus. Oh, é esta a aflição referida neste salmo. Deus, de sua parte, nunca esquecerá tal aflição. Irmãos, quão desejosos estamos de nos afligir por satisfazer nosso próprio desejo. Estamos dispostos a enfrentar muitos e muitos problemas simplesmente para satisfazer a nós próprios. Mas onde estão aqueles que estão dispostos a preocupar-se e passar por aflições por causa de Deus? Quem são eles? Você alguma vez se preocupou dessa forma? Em dias de adversidade ou de prosperidade, em provas ou em paz, qual é seu pensamento? Qual é a paixão que consome nosso coração? Você está pensando em Deus, está preocupado com o seu interesse e seu propósito, está interessado em sua casa e seu descanso no meio de seu povo? Alguma vez você não descansou? Perdeu o sono porque o propósito de Deus no meio de seu povo não foi satisfeito? Porque o seu coração ainda não foi satisfeito? Quão facilmente ficamos satisfeitos quando nossa satisfação é realizada. Esquecemos a necessidade de Deus, o propósito de Deus. Mas para aquele homem ou mulher que está unido com Deus em um espírito, isso será um sinal inconfundível. Tal pessoa estará todo o tempo preocupada com Deus e seu interesse. A intensidade do amor de Davi pelo Senhor é totalmente revelada nos versículos 2 a 5 do Salmo 132. Como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Esse texto me faz lembrar da experiência de Jacó. Enquanto fugia de sua casa, Jacó descansou sua cabeça sobre uma pedra durante uma noite no deserto. E lá em Betel, Deus lhe deu uma visão. Deus revelou a si mesmo a Jacó e fez-lhe grandes promessas. Quando acordou, Jacó teve medo, pois disse a si mesmo: na verdade, Deus estava aqui e eu não sabia. Então ele fez um voto e disse: se Deus fizer o que prometeu, se Deus for bom para mim, como disse, se me levar em paz de volta à casa de meu pai, então usarei essa pedra como pilar de sua casa. Construirei uma casa para Deus e servi-lo-ei. Leia Gênesis capítulo 28. Nós realmente encontramos Jacó fazendo um voto ao Senhor aqui. Mas como esse voto foi feito com um espírito de troca, barganhador. Ele construiria uma casa a Deus, sim, mas Deus precisava primeiro fazer todas aquelas coisas para ele. Jacó agiu com espírito de barganha, não muito nobre. Não foi assim com Davi. Davi também fez um voto, mas Davi fez esse voto diante do Senhor, motivado por um puro amor. Ele não pediu algumas bênçãos primeiro. Ao invés disso, estava disposto a esforçar-se ao máximo por causa de Deus. Davi disse: eu construirei sua casa. Não descansarei, nem dormirei, até que encontre uma habitação para meu Deus. Como ele poderia descansar se Deus ainda não encontrara seu próprio descanso entre seu povo? Assim ele esforçou-se para encontrar uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Davi cumpriria o que seu patriarca apenas prometera. Todavia, não no espírito de troca, mas no espírito de amor, porque ele amava a Deus. Porque Davi amava a Deus, ele desejava que o Senhor encontrasse seu descanso. Ah, amigos queridos,
Este é verdadeiramente um homem de acordo com o próprio coração de Deus. O desejo de Davi era encontrar um lugar e uma habitação para Deus, conforme o Salmo 132, versículo 5. Ele anelava poder dizer como Moisés o disse, séculos antes, quando a arca era levada adiante do povo: Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. Moisés falou assim também quando a arca encontrou descanso. Volta, ó Senhor, aos milhares de Israel, que lemos em Números capítulo 10, versículo 35 e 36. Davi desejava ter o lugar e o tabernáculo pronto para o descanso da arca. Em outras palavras, Davi anelava que Deus finalmente se levantasse e fosse para seu descanso, como lemos no verso 8. E desejava também que Deus fosse servido e adorado de maneira correta. Teus sacerdotes sejam vestidos com justiça, e teus santos gritem de alegria, nos diz o versículo 9. O desejo de Davi foi totalmente aceito pelo Senhor, pois coincidia exatamente com o desejo do Senhor. O que Davi escolhera havia sido escolhido por ele. O que Davi planejara havia sido planejado por ele. Davi tomou Jerusalém, e o próprio fato dele tomar aquela cidade provava ter sido este o lugar da escolha de Deus. E Deus aceitou isso e confirmou que Davi recebera a revelação, conforme mostra o Salmo 132, versículos 13 e 14. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Além disso, depois da casa haver sido construída pelo filho de Davi, Deus aceitou a oração de Salomão, dizendo, em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que coisa maravilhosa! Comprovar que o desejo de Davi é, igualmente, o desejo de Deus. A escolha de Davi é a própria escolha de Deus. Que bom seria se todo o nosso desejo e esforço tivesse esse resultado. Davi e Deus eram unidos em um só pensamento, em um só desejo. Não que Deus tenha proposto uma coisa e Davi outra, que Deus tenha escolhido uma coisa e Davi outra. Não, pelo contrário, podemos ver como ambos, Deus e Davi, eram unidos em um pensamento, em um coração, em um espírito. Quais serão os efeitos dessa união de Deus com o homem? Quais serão as consequências quando o Senhor habitar entre seu povo e estiver em descanso com eles? Dos versículos 15 ao 18 do Salmo 132, 3 coisas são mencionadas. Em primeiro lugar, abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Bênção abundante. Irmãos, nessa vida de união com Deus não haverá falta de coisa alguma. Todo pobre e necessitado será satisfeito com pão. Quando uma alma está totalmente unida com Deus, em coração e em espírito, ela é abundantemente abençoada por Deus. Essa alma é cheia das riquezas de Cristo, das provisões do Senhor. Não há falta de pão, não falta mantimento algum a essa alma. Em segundo lugar, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Salvação plena. É evidente que isto representa mais do que aquilo que Davi havia pedido a Deus em sua oração. No versículo 9, Davi orou pedindo: Vistam-se os teus sacerdotes de justiça. E a resposta de Deus é: vestirei de salvação os seus sacerdotes. Salvação é maior e abrange muito mais que justiça. Novamente a oração de Davi fora: alegrem-se os seus santos. E a resposta de Deus mais uma vez é: os seus santos rejubilarão. Não apenas alegria, mas júbilo, gritos de alegria. Irmãos, Deus invariavelmente dá mais do que lhe pedimos. Sua resposta sempre ultrapassa aquilo que lhe havíamos pedido. E em terceiro lugar, ali farei brotar a força de Davi,
Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. A vida divina gera poder divino, uma força superior, como a força de Davi que brota. Ninguém poderá resistir-lhe, e o ungido brilhará para o Senhor. Tudo isso resulta de uma vida que está em união com Deus. Propositadamente deixamos em último lugar a análise dos versículos 11 e 12 do Salmo 132, onde está escrito: O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. No fruto do teu ventre porei sobre o teu trono, se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Antes de Deus aceitar o desejo e a oração de Davi, em termos de plenitude e bênção, ele lhe mostrou que não poderia ser superado. Não esqueçamos que após Davi ter expressado ao profeta Natã seu desejo de construir uma casa para o Senhor, que lemos em 2 Samuel capítulo 7, versículos de 1 e 2, e também o verso 5, o Senhor respondeu a Davi através de Natã deste modo: Não serei de forma alguma sobrepujado por meu servo Davi. Davi quer construir uma casa para mim? Um momento. Primeiro eu quero construir uma casa para ele. Davi quer encontrar um lugar para mim? Espere aí. Primeiro encontrarei um lugar de descanso para ele e todo Israel. Assim que Davi expressou o desejo de seu coração para com Deus e sua casa, Deus imediatamente lhe disse: Um momento, Davi. Há muito tenho pensado em você e em seu trono. Eu estabelecerei tua casa e estabelecerei teu trono, e a tua casa e teu trono serão permanentes, se teus descendentes me escutarem. Tudo isso podemos ver em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 4 ao 17. Vemos aqui nestes versículos, portanto, a casa de Deus e a casa de Davi, o descanso de Deus e o descanso do povo, o trono de Deus e o trono de Davi. Amados, o que nos é mostrado nestes versículos? O que Deus estava fazendo em relação a Davi? E o que Davi, por sua vez, também estava fazendo em relação a Deus? Você percebe aqui que o Senhor e Davi estavam como que numa espécie de competição, entre aspas, entre si, buscando o bem um do outro? Não é este um exemplo notável dessa união sobre a qual temos falado? Por um lado temos Davi, o servo de Deus, que com todo o coração estava tentando satisfazer a Deus, agradar a Deus, realizar aquilo que Deus deseja. Por outro lado, vemos que também Deus estava igualmente empenhado, com todo o seu poder e amor, sim, de forma extraordinária, no intuito de satisfazer a Davi e de estabelecer Davi, aperfeiçoá-lo, completá-lo. Eles competiam entre si com o intuito de completar um ao outro. Trata-se de um desejo mútuo e mútua satisfação. Isso é verdadeira união. Como os desejos de ambos, homem e Deus, estão fundidos num só. A casa de Davi será a casa de Deus, e a casa de Deus será a casa de Davi. A casa de Davi será a casa de Deus. O trono de Davi será o trono do Senhor. O trono do Senhor será o trono de Davi. Estabelecendo o trono de Davi, o trono de Deus é estabelecido. Por quê? Porque a casa de Davi e a casa de Deus são uma só, e o trono de Davi representa o trono de Deus. Estes dois elementos tornam-se harmoniosamente unidos em um só. No estabelecimento da casa de Davi, a casa do Senhor é construída. No estabelecimento do trono de Davi, o trono do Senhor é colocado entre o povo de Israel. O desejo do coração de Deus encontra no homem o seu cumprimento, ou seja, no desejo do homem pela própria glória de Deus, satisfazendo o homem e aperfeiçoando-o. Deus encontra seu descanso. Dessa forma, uma única coisa é requerida do homem Davi. É necessário que Davi tenha um desejo. Tudo
tudo o que resta ser realizado é realizado integralmente pelo próprio Deus. Irmãos, o que podemos fazer? Não podemos fazer absolutamente coisa alguma. Há apenas uma coisa que Deus deseja que tenhamos: um desejo e um anseio por Ele, um coração e uma preocupação pelo Senhor e seu interesse, pelo Senhor e sua casa. E se temos isso, o próprio Senhor assume o restante. Ele estabeleceu a casa de Davi para que Salomão pudesse construir o templo. Ele estabeleceu o trono de Davi para que o trono de Deus pudesse ser manifesto entre as nações. Todas as coisas são realizadas pelo Senhor. O único elemento requerido de nós é simplesmente ter um coração e um desejo por Ele, como fez Davi. O desejo de Davi é o nosso desejo. Então nós também seremos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Essa questão, que Deus possa descansar entre seu povo, ocupa nossos corações? É essa preocupação que ocupa o nosso ser? Muitos procuram seus próprios interesses, mas Davi procurava o interesse do Senhor. Temos o mesmo interesse, o mesmo desejo que teve Davi? Estamos genuinamente preocupados, envolvidos com Deus e sua casa? Este é o espírito e o sentimento desse salmo, e isso representa uma alma que está em genuína união com Deus. Não é meramente algo que está em nossa emoção, é algo que está muito mais profundo em nosso coração e em nosso espírito, de modo que não desejemos coisa alguma, senão o próprio Deus. Se for assim conosco, descobriremos que Deus também não deseja qualquer outra coisa, senão a nós próprios. Sendo assim, pode-se sem dúvida alguma dizer que a alma neste salmo entrou no terceiro estágio de sua ascensão em direção à plena união com Deus. Essa alma pode verdadeiramente proclamar: Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Como Cantares, capítulo 7, verso 10. Nosso Pai Celestial, como te louvamos e agradecemos, porque nos sobrepuja sempre. Quando sobre ti deixamos cair uma pequenina gota de amor, como tu derramas teu grande amor sobre nós. Quando nos ocupamos, ainda que seja apenas um pouquinho, com aquilo que é em teu interesse, o quanto tu estás interessado em nós. Quando desejamos a ti, tu nos desejas ainda mais. Oh, realmente te louvamos e agradecemos, porque tu és aquele que conquista nosso ser. Nós desejamos ser aqueles que se deixam por ti conquistar e alegremente desejamos ser conquistados por ti. Oh, te adoramos. Pedimos que essa vida de união em espírito, em coração, em desejo, possa ser verdade em cada um de teus filhos. A quem temos no céu senão a ti? A quem desejamos na terra senão a ti? Que possa ser assim, que possa ser sempre assim. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.